Pessoal, hoje nós vamos fazer uma bandeja muito prática, uma bandeja barata, uma bandeja que vende. Nós vamos começar pela mais simples, depois na frente nós vamos, igual os banquinhos, nós vamos equipando, melhorando, fazendo outros modelos. Essa é a que eu considero mais prática, mas também uma que tem um mercado muito próprio para ela. Eu vou fazer com cinzal, as alças, aquele cinzal grosso, aquele cinzal de, acho que isso aqui tem 12 milímetros, se eu não estou enganado, mais ou menos isso. Eu não sei muito bem a medida do cinzal, acho que é 1 centímetro. É aquele mais grosso, aquela corda mais grossa, você compra em bazar, em casa de ferragem, por metro. Pode fazer daquele mais fino também, existe aquele que é um pouquinho mais fino, também fica legal, aí é gosto seu. Não o fininho, aquele segundo mais fino, fica bacana. E você pode fazer com aquelas alças de ferro que você tá acostumado, aquelas alças, aqueles puxadores antigos, aqueles puxadores normais de ferro, que você põe 2 parafusos aqui, também é mais simples de fazer. Eu vou fazer ela em 2 cores, nós vamos trabalhar com móveis em 2 cores que eu acho legal, eles dão destaque. Tudo que é diferente, mas que não foge muito da normalidade vende, então eu vou trabalhar com 2 cores. Se a pessoa me pedir ele cru para pintar, a gente pode vender ele cru. Se a pessoa me pede, gosta desse modelo, eu vendo esse modelo. Você pode invernizar, fazer em 2 cores. Dá pra fazer em preto e transparente o verniz. Eu vou fazer as alças dele em betume, vai dar aquele tom marrom, vai ficar bonito também. Você pode fazer com sarrafo de 10, eu uni já na cavilha, você já aprendeu a unir na cavilha com aquele gabarito, por isso que eu disse que nós aprenderíamos a fazer as uniões. Eu já uni, já tá colado. São 3 sarrafos de 9, que é o que eu tinha aqui. Você pode fazer com 3 de 10, vai ficar até mais bonito. De largura deu 27, de comprimento deu 57. Eu já risquei aqui porque essa parte tá ruim, tá fora do ângulo, então eu já coloquei o esquadro pra cortar isso agora na serra rapidinho, já vai vir com ele totalmente quadrado. Então vai dar 57 ao comprimento, depois de eu cortar essa tira, por 27. Os sarrafos também, eu vou cortar com 2 sarrafos de 5, eu vou cortar com 27. Pra nós começarmos a fazer a montagem dela, que é muito simples, é muito rápida. Vou cortar isso aqui rapidinho no trilho, a gente já volta com elas já cortadas pra passarmos pra segunda fase. Pessoal, já cortei com os 27 centímetros cada lado, o sarrafo ele tá batendo aqui e tá batendo aqui. Agora, eu posso simplesmente passar cola aqui nos 2 lados e unir isso daqui com parafuso ou com prego, 2 parafusos aqui, 2 de cada lado, ou com 2 pregos. Eu prefiro parafuso, não confio muito em prego para isso não, porque vai carregar xicrinha, coisas mais pesadas, talvez um bule com leite, eu não sei, o ideal, o correto aqui seria colocar um parafuso. Eu tô sem a porca aqui, mas só para que você entenda. Sem arruela, cabeça chata, aqui, atravessar esse parafuso para esse lado aqui, cortar a cabeça uns 5 milímetros antes aqui, desse lado fazer uma cava, botar uma porca com uma chave canhão, apertar bem e botar no tampão. Seria o mais seguro, parafuso com porca. É o correto a se fazer. Se você usar uma cola de alta pressão, aquela cola boa, aquela cola forte, que agarra e não sai nunca mais, você pode colocar também no grampo 6 isso daqui, deixar secar de um dia pro outro, também não precisa nem de parafuso. Isso não solta nem com promessa. Nem todos nós trabalhamos com aquela cola. A maioria tem a cola branca, então você vai colocar parafuso de madeira. Sim, em último caso, se você puder, dá preferência ao sem cabeça com porca. É melhor. Eu prefiro gastar R$4, vamos considerar cada parafuso com porca que seja R$1. 2 de cada lado aqui, 2 de cada lado aqui. E vender isso por um preço legal, que você não vai ter prejuízo, do que você, se for no caso para vender, do que você ter perigo disso soltar. Você vai unir isso daqui com cola e com parafuso de madeira, ou se preferir, parafuso de cabeça chata com porca embaixo. Põe o tampão. A própria cola e o parafuso com o parafuso de madeira vai segurar isso aqui legal. E o que vai manter o peso vai ser, a força do peso vai ser a corda. Mas se você puder colocar um com porca, é melhor. Eu prefiro dormir em paz do que ter problema. Tô te ensinando as 2 maneiras, mas tô deixando claro. Se você puder, dá preferência ao parafuso com porca. Eu vou usar parafuso normal de madeira, ou fazer uma cava aqui, um furo, uma cava, um furo, uma cava aqui. Mesma coisa no DK. Não vou colar o meu, porque o meu é exemplo. Você tem que colar o seu. Mais uma coisa que eu preciso dizer antes de fazer esses furos. Eu vou dar uma arredondada. Você pode achar ele quadrado, como tá, ou você pode quebrar com a grosa e dar uma lixada, dar uma arredondada nas pontas, também vai ficar legal. Eu vou rodar na tubinha para ser rápido. Você pode fazer com a grossa, já sabe fazer isso, é mais uma opção. Ou deixar quadrado. Vou fazer os furos, já tem alguns furos que o meu é resto de madeira que a gente fez o caixote aquele dia, aquela sobra, que eu tô te mostrando como exemplo. A sua não vai ter esses furos. Então eu vou fazer 2 furos aqui, vou fazer 2 furos aqui. E vou botar um no meio. 3 furos na verdade. 1, 2, 3. Um em cada madeira para garantir, simulando que tem a cola. Eu vou pegar a furadeira, a broca, os parafusos, a gente já volta. Pessoal, eu vou fazer os furos. Eu vou marcar da borda pra dentro. Você pode marcar mais ou menos. O meu tá com 27. Você deve fazer o seu provavelmente com 30. Vai ficar até mais legal. Você vai comprar sarrafo de 10, vai ser mais fácil. Você pode deixar daqui pra dentro 4 centímetros. Desse lado pra dentro também 4. Mesma coisa do outro lado. Eu não vou fazer do outro lado pra gente não perder tempo. Vou fazer esse lado aqui. Não vai colar ainda. Vai só colocar ele rente aqui, com as bordas rente. Isso é uma coisa muito fácil de você fazer. Acha mais ou menos o meio, faz um furo. O parafuso que vai aqui. Aqui tem 2 centímetros com 2, 4. Tem que ser um parafuso menor que 4, 3,5 mais ou menos, para ele poder agarrar. Só que você tem que levar em conta que vai levar uma cava aqui para o parafuso não aparecer. Então ele não pode atravessar. Parafuso com 3,2 milímetros, 3,5, que não atravessa, vai calculando, tá bom. Vai dar um agarro bom com a cola. Fiz o primeiro furo. Fiz o segundo furo, um furo no meião agora. Eu já tenho um furo aqui.
Esse espaço que sobrou aqui, eu tenho um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui. O espaço que sobrou entre eles é onde vai a corda. Isso é por último, não vou mexer agora. Pessoal, eu coloquei o meu parafuso aqui, mas eu não fiz a cava ainda. Eu só vou colocar realmente, eu quero que ele fixe a madeira na base. Tá fixado. Não vou nem colocar do meio ainda. Tô até separando os parafusos aqui para não perder. Tá fixado. Não fiz cava, não me preocupei com cava ainda. Porque agora, sem cola, só fixado, eu consigo fazer a furação da corda. Porque você vai fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento do outro lado. Agora eu vou jogar daqui para dentro, mais ou menos. Eu tenho que analisar onde é que tá o risco da divisão das cavilhas. Eu não quero a corda aqui muito no meio não. Eu quero que a corda pegue nessa madeira e nessa. Então eu vou fazer um furo mais ou menos 1 centímetro depois onde acaba o parafuso. Vou marcar aqui. Daqui pra cá começa o meu furo. Mesma coisa nesse. 1 centímetro de onde acaba a cabeça do parafuso pra cá. Assim eu tenho uma divisão boa pra não dar encrenca. Eu botei 4 centímetros, botei o parafuso, botei mais um. Pra que a corda fique com força e eu não abale a estrutura da nossa bandeja. Agora, aquela corda, ela tem por volta de 12 milímetros, como eu te falei. Pra ficar legal, se eu usar uma broca de 12 milímetros, ele vai passar muito apertado. Ele passa, mas vai passar com muito aperto. Eu vou usar uma broca 3/4. Eu vou colocar ela aqui, vou mais ou menos encostar ela deitada, do lado onde eu fiz o risco daqui de 1 centímetro e vou riscar aqui. Agora eu acho o meio dela, eu sei onde eu quero que ela fique. Desse lado a mesma coisa, deito ela, parte reta, risco do outro lado dela, eu acho mais ou menos o meio. Acho o meio, 5 centímetros, eu já tenho o meio assim, agora eu vou achar de lado. 5 centímetros a 2,5. Eu aqui já tinha o buraco do furo daquele dia do caixote. Esse aqui eu vou fazer o furo. Eu vou vazar isso daqui, os 2 furos. Vou vazar na de baixo. Depois que eu fizer isso, depois as cavas prontas, tudo pronto, aí eu posso realmente nem colar. Eu vou pintar ele primeiro, depois eu colo. Você nota que tudo tem uma técnica para ser feita. Eu poderia simplesmente chegar aqui, segurar com a mão e fazer os furos, marcar, não aparafusar ainda. Vou ter o trabalho de desaparafusar isso para fazer a colagem no final. Só que aí eu não teria perfeição. Por isso que eu fixei com os dois para agora poder trabalhar com o furo da corda sem ter erro. Ele vai ficar um furo perfeito. Vou furar agora com a 3/4. Você lembra daquela regra que eu te ensinei? Vai quase até o final, para, vira, onde tiver o furinho do outro lado, você continua de lá pra cá. Isso acaba vazando. Não ficou ruim, mas poderia ter estourado. Você já aprendeu isso em outras aulas. Apareceu o furo. Agora eu posso do furinho, com a ponta dela, eu encaixo no furinho e vou desse lado. Esse é o jeito mais preciso de fazer o furo com a broca chata vazando. Tá aqui, pessoal. Tá vazado os 2 furos. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esses parafusos agora. Vou fazer as cavas aqui com uma broca 3/8. Cava de 5 milímetros, só que cabe um tampão. Depois de pintado eu boto o tampão e dou só uma passada rápida com a esponja para acabar, para dar um acabamento nisso para deixar secar. Eu vou agora tirar essa peça daqui, os 2 parafusos, só fazer as cavas, vou arredondar e já vou pintar com o betume isso para poder colocar. Você vai deixar secando o betume de um dia para o outro. O mesmo procedimento que eu fiz aqui, você vai fazer do outro lado. Eu vou fazer rápido do outro lado para ganhar tempo, já volto com as arredondadas na tupia. Pessoal, para vocês verem, eu passei aqui a tupia rapidinho, só na quina, quebrei a quina para dar uma arredondada rápida. Eu fiz as cavas, coisa de meio centímetro, onde vai entrar a cabeça dos parafusos. Eu fiz uma ponta aqui, na faca mesmo, um pedaço de pinos, eu vou colocar como tampão isso. Depois que o parafuso entrar, eu entro com pressão. Ele tá meio afinando, a parte mais grossa para dar uma pressão, boto cola aqui, faço tampão e corto. Isso aqui vai depois do betume. No seu caso, já tá os furos, dos 2, os furos onde vai passar a corda. Já estão os furos aqui na base. Como eu quero o meu cru aqui, no caso, escurecido, as 2 hastes, eu vou passar betume. Você pode também pegar ele agora, passar uma tinta preta, vai ficar legal. A tinta que você quiser, a cor que você quiser, deixar secando. Tinta spray é legal porque ela seca em 15 minutos. O betume geralmente leva de um dia para o outro. Você pode passar o betume e aí depois dele tudo pronto, todo instalado com a corda, com tudo, com o tampão, você dá uma mão de verniz em tudo, inclusive em cima do betume. Você vai passar betume no seu ou spray, importante, não passa na parte de baixo. A parte de baixo tem que estar crua, que a parte de baixo vai receber cola para ir aqui. Eu vou passar o betume agora, vou deixar secando para amanhã, aí amanhã nós concluímos a instalação para que o betume seque. Pessoal, deu uma secada no meu, não está totalmente seco de ontem para hoje, porque o tempo tá muito úmido aqui, tá muito frio, mas ele tá seco. Eu vou colocar aqui para você ver o efeito que já dá do contraste do betume. Como eu falei, como eu disse, você pode pintar outra cor, você pode pintar essa base aqui com outra cor, com rosa, com branco, com marrom, com preto. O preto fica muito bonito. Tintas spray de preferência, porque secam em 15 minutos, 15, 20 minutos. Eu fiz o betume porque é o que eu tinha aqui à mão, mas também já dá um contraste muito bacana na nossa bandeja. Tá encaixado? Vamos partir para os parafusos agora. Eu fiz as cavas. Pessoal, eu esqueci de fazer a do meio, nem vou fazer, tá? Vou pregar só aqui, mas você põe no meio.
meio. Eu fiz 2 cavas em cada, a falta do centro que eu esqueci realmente. Você vai passar cola aqui, passar cola nessa parte. Lembra que eu falei pra não pintar aqui? Não pinta, não passa nada, nem betume, nem tinta, nada, porque a cola tem que entrar aqui. O meu eu não vou pôr cola, porque o meu é um exemplo, eu vou desmontar isso aqui. Você tem que pôr cola no seu. Vamos parafusar isso aqui agora. Só tá fixada a primeira, vou fixar de lá, mesmo esquema. Passei cola aqui, passei cola desse lado, por isso que eu disse pra você não pintar aqui. Vou encaixar ele aqui. Pessoal, tá feito, ele já tá praticamente unido. A gente vai fingir que ele tá colado, tá certinho, por isso que eu nem colei. Vamos pra a corda. Eu tenho 1,5 metro de corda aqui, tinha 2 metros. Eu vou usar mais ou menos um tamanho de alça igual. Então eu vou passar a primeira alça, vou cortar essa parte aqui, que é aquela parte que vai se soltando com o tempo. Ela vai dando uma emaranhada, ela vai se desfazendo. Isso aqui é legal você cortar até com uma tesoura. Eu tô sem tesoura aqui agora, então ele vai ficar dessa forma aqui, certinho. Enfia a corda no primeiro buraco, passa ela. Por isso que eu te disse para usar uma broca 3/4. Passou aqui, você já dá um nó aqui. Um nó normal. Você aperta esse nó. Apertou o nó, você puxa. Agora, como é que eu vou deixar o tamanho da alça? Eu deixo mais ou menos um arco. Vou até virar assim para você ver melhor. Um arco que a mão entra aqui, que eu possa pegar. Se eu quiser deixar mais alta, eu deixo mais alta, não tem problema. Você calcula o que você vai deixar de cola. Agora, passar o outro lado da corda. O outro lado tá com o mesmo esquema, tá com aquela ponta sobrando, eu vou cortar também. Sobrou, vai pro lixo. Então eu passo a outra ponta inteira, para não ter dor de cabeça. Eu passo aqui no buraco. Vai passando e girando ela, você força ela a passar toda. Passou a ponta, é só puxar. Eu gosto de passar ela inteira. Se você comprar 1 metro, você passa assim 1 metro. Se você comprar 2 metros, você passa 2 metros. E aí você vai calculando na hora de dar o segundo nó. Aqui eu vou deixar a alça que eu quero, o tamanho que eu quero. Põe a sua mão e sente. Que fique confortável, você deixa. Mais alta, mais baixa. Você calcula que a mão entre e fique legal. Eu vou virar para o outro lado. Vou dar o nó agora aqui. Mas eu não vou cortar ainda, eu vou dar o nó e vou calcular esse nó. Eu aperto ele aqui mais ou menos, igual eu apertei o outro, vai puxando ele de forma que ele fique pequeno, e aí eu viro para calcular como é que ficou esse lado. Minha alça ficou relativamente boa, e a mão entra aqui ainda tem uma folguinha ainda. Então, acertei o que eu queria, o tamanho que eu queria, aí eu posso apertar o nó. Eu vou cortar agora esse excesso de corda aqui, puxa o nó agora o máximo que você puder que ele fique menor, e corta o excesso. Tá aqui a minha alça. Vamos para a segunda alça agora. Mesmo esquema, não vai mudar nada. Você tem que passar ela. Vou fazer agora para que você entenda. Dá o primeiro nó, calcula esse lado aqui, mais ou menos, vou até por assim para você ver melhor, que ele fique na mesma altura desse, que elas tenham que bater. A altura, que ela não fique, por exemplo, aqui muito alto e aqui curto, vai ficar feio. Então você vai mais ou menos fazer ela ajustando o nó do outro lado, que ela fique por igual. Só que eu faço depois, eu quero adiantar um outro lado agora. Essa alça está pronta? Vamos para aquele tampão. Vou passar a cola dentro desse buraco, cola dentro desse, botar o tampão. O tampão tá cru. Eu vou dar uma pitada, uma pingada rápida de nada com a espuma aqui, depois de colocado, acertado e cortado, para escondermos o tampão com o betume. Então nós vamos simular que eu passei cola aqui. Vou botar o tampão. Ok. Corte esse excesso agora. Com o serrote rente, encostado. Eu vou te mostrar. Tá aqui o tampão tá claro. Eu vou dar uma lixada rápida para passar o betume. Vou fazer o segundo tampão aqui. Que aí eu faço esse lado, eu termino esse lado e passo para esse. Pessoal, repetindo, o tampão também vai com cola. Não esquece de passar cola na cabeça do parafuso aqui dentro do buraco para que ele fique legal. A maneira mais fácil de você cortar isso, pôr ele assim de pé e serrar assim. Eu serrei deitado para que você visse melhor na câmera, mas assim é mais fácil. Olha que ele rente a madeira e serra. Um arco de serra também é muito bom para isso, é até mais delicado. Cortei. Pega uma lixa 60 agora, dá uma passada rápida aqui, no sentido da fibra. Aí você vai pensar, mas já passamos o betume, vai arranhar o betume. Não tem problema, eu vou dar uma passada de betume rápida aqui de novo. Passa no segundo, que ele fique rente, que o tampão não apareça. Tá liso. Vou fazer essa segunda agora aqui rapidinho, mesmo esquema dessa que você aprendeu. Vou calcular que ela fique na mesma altura do arco. E a gente já volta com o tampão para dar o retoque final com o betume e finalizar essa peça. Pessoal, virei ela para esse lado agora, para terminar o último nó. Já calculei lá o arco, que ficou igual ao tamanho da corda. Agora aqui você vai ajustando ele e aperta o máximo que você conseguir para que ele fique menor do seu nó. Acabou. Agora você corta. Com uma tesoura, isso aqui é muito fácil de cortar. E com a faca é um pouquinho mais chato. Corta bem rente. Pessoal, cortei. Tá bem curto. O legal dela é isso, você consegue com os nós da corda manter ela no alto, sobre a superfície da mesa, e não fica torta, porque os nós não deixam. Botar os 2 tampões aqui, dar uma lixada rápida, a gente já vai retocar esse betume aqui e finalizar para as últimas coisas que eu preciso te avisar.
Pessoal, pra gente finalizar isso aqui, eu dei uma passada nos tampões rápido. Você passa pra frente, depois você segue aqui dos lados, puxa a corda para não sujar, sempre seguindo a vez, espalha bem isso, só para não manchar, para continuar na mesma cor. Passei nos 4 tampões já o betume, só para completar ele. Tá feita, tá no nível. O próprio nó não deixa ela ficar torta sobre a mesa. Pessoal, uma peça muito fácil de fazer, muito rápida. Você tem um gasto de mais ou menos de 15 a 20 reais, se tiver, porque o betume, eu nem considero que o betume você vai fazer muitas peças com ele. A corda, você vai comprar 1 metro, vai fazer, ainda vai sobrar um pedaço, vai fazer uma terceira. Então a corda não é cara, são 6 parafusos, 3 desse lado, 3 desse. Eu esqueci do meio, como eu falei, eu peço desculpas a vocês, eu realmente me esqueci. A gente chega nesse horário, tá muito cansado, é final de dia de trabalho que a gente grava, então alguma coisa pode sempre passar batido sem perceber, me desculpem. Pessoal, para vocês que vão fazer para casa, você pode fazer como uma bandeja normal, o normal que você está acostumado àquela bandeja, daquela alça, daquele puxador. Fizemos um modelo totalmente diferente de corda, um modelo mais rústico. Você pode aqui espirrar no verniz ou passar no verniz por cima do cru do próprio betume para dar uma protegida, vai ficar ainda mais bonito. Ou o incolor com spray, como eu já te ensinei, ou aquele da latinha que fica um pouquinho mais amarelado, mas também fica muito bonito, ou pintar, aí é a opção sua. Você pode colar aqui em cima ainda azulejos, você pode fazer, já cortar ela no tamanho dos azulejos certos para colocar com aquela cola branca, a Cascodex Extra, ela é muito boa para azulejo, ela cola e fixa bem. Então você tem infinitas variações de decoração para fazer essa sua bandeja rústica. Queria te passar esse toque. Pessoal, obrigado a quem está com a gente, a quem compartilha, a você que está inscrito, a você que sempre comenta, que sempre deixa aqui embaixo seu comentário, seu apoio. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal do Apoia-se que está apoiando a gente lá no site do Apoia-se. Obrigado a você que ajuda a gente no Pix. Nosso Pix está aqui embaixo na descrição também, se você quiser colaborar. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.